Deus te abençoe, glórias a Deus, mais um dia, mais uma vez estamos aqui, né? Firmes e fortes, sempre valente, né? Em meio às tribulações, em meio às dificuldades, por mais difíceis que seja, mas o nosso Deus pode tudo, né? E nós que servimos a Deus, estamos aí, ó, uma luta a cada dia, uma luta a cada instante, e a gente precisa continuar de pé, né? Acreditando, tendo fé, sendo grato a Deus, né? Porque primeiramente a gente tem que ser grato, porque se nós acordamos hoje, estamos aqui, é porque Deus permitiu, né? E deu mais uma oportunidade para mim e para você, para que a gente faça uma varredura dentro desse coração, para não deixar nada, mas nada contaminá-lo, né? E a gente vive em dias difíceis, né? Em dias que, se você não prestar atenção e não estiver, né, atento, é perigo constante. Por isso que a gente tem que todo dia estar aí, né? Refletindo, buscando na palavra de Deus orientação, pedindo a Ele, né, direção, e Deus faz, né? Deus, Ele é maravilhoso, Ele cuida, Ele é um Pai amoroso, um Pai zeloso, que cuida de mim e de você. Glórias a Deus. Vamos então fazer uma oração para a gente começar, né, o estudo da Bíblia. Então a gente ora junto com os irmãozinhos surdos e os ouvintes. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e que o seu coração esteja pronto, né, para receber a palavra de Deus, para que você mude, né? As pessoas precisam ouvir e ver, né, na palavra de Deus tudo que é preciso mudar nas nossas vidas, para que nós façamos em tudo primeiro a vontade de Deus, porque Deus, né? Deus é primeiro lugar nas nossas vidas, e precisamos estar aí, né? Atentos, né? Cuidando, olha, do coração, né? É perigo, né? Então a gente precisa, assim, ser forte, né? Ser corajoso, né? Corajoso, força, e precisamos estar aí na obediência do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que nos dá o entendimento a cada dia na palavra dele, para nos guiar, né, no caminho certo, fazendo a vontade de Deus sempre, né? Que você receba no seu coração a palavra de Deus, né? Que hoje vai ser falada no livro de Salmos, né? Salmos, capítulo 37 e versículo 9. Vou falar hoje só no versículo 9, certo? Então você preste atenção, abre a palavra de Deus aí no livro, né? No livro de Salmos, certo? Então, agradecemos a Deus por tudo, e o que for falado aqui hoje seja somente através, né, da direção de Deus para cada um de nós, amém? Que você receba como um cuidado de Deus por você, assim como é para mim também, amém? Glórias a Deus. Então você abre a sua Bíblia, lê, né? E o Espírito Santo de Deus, peça a Ele, que Ele vai dar, né, a direção certa, amém? Glórias a Deus. Irmãos, então a nossa mensagem hoje é no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 9. E Deus é maravilhoso, Ele nos dá, assim, um entendimento, um momento especial para que a gente esteja junto, né? Fazendo uma reflexão, para a gente trazer para a vida da gente, não é para a vida do outro, não, meus irmãos. Isso aí é uma correção, né? Uma orientação, um alimento para a tua alma, para a tua vida, para o teu coração.
e que é preciso. Ninguém pode falar, eu não faço nada que não desagrade a Deus. Às vezes até só no pensar a gente já está desagradando a Deus, né? Porque Deus conhece dentro do coração, Deus conhece lá dentro de nós, né? As pessoas conhecem a gente no nosso exterior, o que a gente mostra para o outro. Mas dentro do seu coração, lá na sua consciência, no seu pensamento, pode ter certeza, meu irmão, que de Deus ninguém esconde nada. Então, vai haver o dia, né? Vai haver a hora, e os maus feitores, as pessoas que realmente veio para fazer o mal e não querem mudar, porque olha só como Deus é misericordioso, que Ele dá chance para todos, não fica ninguém fora. Quer mudar, quer se arrepender, quer transformar sua vida, Deus dá essa chance para todos. Mas a gente sabe que muitos não acreditam, muitos acham que veio aqui para fazer, né, o que ele acha que é certo, sendo tudo ao contrário da palavra de Deus, né, o que a palavra de Deus nos orienta. Então aí já não cabe a nós, né, meus irmãos? Cabe a nós aqui hoje, graças a Deus por estar aqui mais uma vez, né? Graças a Deus por você estar aí. Eu sei que você ainda vai ver esse vídeo, você vai se alimentar do que Deus está falando hoje, dessa reflexão, porque o certo, o correto é a gente parar, né? E dar ouvido o que Deus está falando, o que Deus está orientando. Então, nós hoje vamos fazer só uma reflexão no versículo 39, no livro de Salmos, né? Desculpa, eu errei. É no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 9. Desculpa, eu tinha falado errado, né? Então, meus irmãos, é assim, é tão gratificante a gente poder acordar e saber que aquele dia tá favorecendo a nós, né? Que nós temos que fazer as escolhas certas, nós temos que fazer o que é certo, nós temos que olhar com um olhar de misericórdia para o outro, né? Não tentar mudar a vida do outro, porque quem tem que mudar a nossa vida é nós mesmos, né? Então, é de cada um, amém? Glórias a Deus. Você vai receber no seu coração como um zelo de Deus? Então eu quero, quando você vê esses livros aí, por favor, deixe seu comentário, né? Escreva aí, né? Faça o seu comentário, o que você, né? Como você está, se você tem, né? Tem necessidade de aprender mais, se você quer. Então eu te falo, meu irmão, aqui ó, tá teu alimento da alma, tá aqui ó, aqui ninguém te engana, aqui você tem um alimento sólido, um alimento maravilhoso que vem para te sustentar, te fortalecer, te colocar de pé e te fazer enxergar o mundo diferente do que as pessoas vê com os olhos da carne, amém? Com os nossos olhos espirituais. Glórias a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Estou muito feliz, sou muito grata a Deus por Deus permitir que nós estejamos juntos hoje, né? Porque vem para mim e para você, é para nós, né? E nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? Então a gente tem que estar aí, né? Levando a mensagem do Senhor, porque Ele vai nos fortalecer a cada dia. Glórias a Deus. Nós não viemos aqui para consertar a vida de ninguém e nós não viemos aqui apontar o defeito de ninguém, porque cada um conhece os seus defeitos, as suas qualidades. Então a gente tem que ser verdadeiro primeiramente com Deus, né? Primeiramente com Deus e com a gente mesmo, né? Porque Deus já conhece, né? Mas você tem que ser verdadeiro com Ele. Ele sabe o que tem dentro de você, Ele sabe o que está dentro desses pensamentos aí, desses desejos, dessas vontades, do que você está fazendo escondidinho, achando que não é errado. Cuidado, meu irmão. Deus, Ele vê tudo, Deus ouve tudo e Deus sabe de tudo. Então dele a gente não esconde nada, né? Então você tem que ser verdadeiro mesmo, abrir teu coração, né? E falar, ó, Senhor, eu sou, né? Estou fazendo isso, eu sou pequeno, eu sou falho, mas eu estou aqui pedindo teu perdão, se arrependendo de verdade, né? E Deus vai consertar, né? Deus vai ajudar você a se levantar, a tirar o pé da lama, né? E colocar você num terreno sólido, né? Num terreno onde você não vai se afundar, certo? Então,
Vamos lá. Vamos ler a primeira palavra, depois a gente faz uma reflexão, certo? Pegou sua Bíblia aí? Pegue sua Bíblia, nunca deixe de conferir o que está escrito. Sempre, sempre, meus irmãos, porque aqui é nosso alimento. Quando você vai cozinhar um alimento para você comer, que você está com fome, né? Para fazer um jantar, fazer um almoço, o que você faz com o alimento? Primeiro você vai, né, higienizar, depois você vai separar, você vai lavar, para depois ele ter um processo, né, meus irmãos? É um processo até você levar ele para cozinhar, para depois ser servido para a gente se alimentar. Então, a nossa vida também é assim. Você tem que vir aqui, ó, buscar o teu alimento, trazer para a tua vida, para dentro de você. Esse dentro de você é o teu coração. Porque ele vem aqui dentro, esse alimento aqui, ó, que é da nossa alma, ele vem aqui dentro para fazer uma mudança, mas uma mudança por completo. Porque aquele que lê e vê que é pro outro, ele está enganado, meu irmão. Os olhos dele não se abriu, a mente dele ainda não está, né, ligada aqui, ó, nesse alimento. Ele não está se alimentando, ele está vendo pro outro. Mas aqui, ó, é tudo para mim. É tudo para mim, e quando você pegar, é tudo para você. Quando você pegar a palavra de Deus e for ler, é para você. O conserto é para você, a direção é para você, o que você precisa fazer tá aqui, é para você. As demais pessoas vão ver através de você a sua mudança, o quão importante é esse alimento para nossa vida, sabe? Porque aqui só não conserta aquele que realmente despreza o que Deus deu de melhor para nós, né? O direito, né, da gente poder ser salvo, né, desse mundo tão pecaminoso, esse mundo tão, né, cheio de crueldade, que a gente sabe que há dois caminhos, né, meus irmãos? Não tem como escolher o meio termo, né? Um meio caminho. Não, ou é o caminho do Senhor, ou é o caminho que te leva para o inferno. Então a gente precisa saber. E para você saber, descobrir, ser transformado, ser mudado, tá aqui, ó. Você tem aí nas suas mãos. Ninguém vai fazer isso por você, bênção. Ninguém vai fazer isso por você, é você. Você não tem que ir trabalhar para ganhar o seu sustento aqui na terra? Então aqui você tem que vir em busca do seu alimento espiritual, da sua mudança, da transformação de vida. Então só aqui você vai encontrar. Ninguém vai fazer por você. Então preste atenção, certo? Vamos ler. Versículo 37, capítulo 37, versículo 9. Vamos lá, bênção de Deus, acompanha comigo. Porque os malfeitores, olha só, serão exterminados, né? Então, gente, olha, preste atenção, hein? Aqui é um alerta para que a gente venha mudar, ter essa mudança, né? Essa mudança verdadeira, porque já sabe o que tem. Olha, e aqui tá deixando bem claro que os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra, né? A terra prometida, a nova Jerusalém que o Senhor Jesus foi preparar para nós. Então, vamos lá, né? Vamos lutar por aquilo que vale a pena nessa vida, porque, gente, tem tantas pessoas se destruindo, né? Com tanta coisa material, né? Com tanta coisa que não leva, não traz nada de sustento para nossa alma, só cada vez mais esvazia, cada vez mais elimina as forças da alma, porque se você não lutar, se você não realmente não pegar aí, ó, se colocar de pé, se posicionar, fazer suas escolhas certas, meus irmãos, olha, infelizmente você vai se perdendo em meio a essa escuridão que é, né, as coisas do mundo, amém? Então vamos lá. Aqui, meus irmãos, nesse versículo do capítulo 37, o versículo 9, entendemos que a confiança em Deus e a paciência diante das dificuldades, porque quem não tem dificuldade hoje, meus irmãos? Quem não tem? E qual é a dificuldade maior que o ser humano encontra?
É paciência, é esperar, porque o tempo não é nosso, o tempo é do Senhor, e quando tiver que acontecer, vai acontecer, e vai acontecer da melhor forma para a tua vida, para a minha vida, porque é Deus quem está no controle. Isso é, se você permitir, porque tem muita gente que pede para Deus, mas não tem paciência de esperar, que ela encontra em meio à dificuldade, ela quer resolver com as forças do braço dela. Tem coisas, meus irmãos, que são permitido a gente resolver. Tem coisas que é preciso que você tenha atitude para resolver. Mas tem coisas que somente Deus, em meio às dificuldades, Ele vai dar direção, Ele vai abrir a porta, Ele vai trazer a cura, Ele vai trazer a libertação. É somente Ele, entendeu? Mas você precisa fazer a sua parte. E a sua parte, quando a situação tá fora do teu alcance, é ter paciência, entendeu? Então vamos lá. Em vez de se deixar levar pela inveja ou irritação com a prosperidade do outro, né? Então, porque tem muita gente que é assim. Vamos falar do lado material, né, meus irmãos? Vamos falar do lado material. E eu acredito que até no espiritual, né, do lado espiritual, tem muita gente aí que tem inveja do outro irmão. Tem muita gente que tá aí, né, irritado com o outro irmão, irritado da maneira que ele prega, da maneira que ele canta, da maneira que ele evangeliza. Tem também, meus irmãos, tem também. As pessoas, os cristãos não tá isento disso, porque nós estamos vivendo nesse mundo, e nesse mundo tem todo tipo de ser humano, todo tipo de atitude, né? Então a gente sabe que, olha só, a gente precisa estar aí muito atento, né? Porque a nossa vida é muito preciosa para você, né, gastar o teu tempo aí, porque aqui fala, ó, em vez de se deixar levar. Então tá falando para mim e para você. E a gente sabe que tá aí, ó. Tem muita gente agindo assim, mas nós somos, né? Nós temos aqui, ó, o maná na nossa mão, nós temos alimento da nossa alma. Por que a gente vai fazer o contrário do que tá escrito aqui? Não tem, né? Então, olha só. Em vez de se deixar levar pela inveja ou irritação com a prosperidade dos ímpios, né? Porque, olha só, tem muito disso, né, meus irmãos? Porque fulano, olha, ele tem tanta condição, o cara não serve a Deus, aquela mulher não serve a Deus, e tá lá, ó, tem o de melhor, tem uma prosperidade imensa, e eu que tô aqui. Mas olha a forma que você está olhando, e olha a forma no que você está olhando e desejando, entendeu, bênção de Deus? Porque olha aqui é bem claro. Não, em vez de se deixar levar, né, pela inveja, meu irmão, inveja mata, inveja envenena, inveja destrói, né, ou irritação com a prosperidade dos ímpios. Então aqui tá falando, né, então tá fazendo já uma diferença aqui, porque você tá tendo essa oportunidade, como todos têm, mas você se dispôs a mudar, se dispôs a ser uma pessoa diferenciada. Então, seja feliz com o que você tem, meu irmão. Seja feliz, seja grato a Deus. Dessa terra ninguém vai levar nada, mas Deus te abençoa aí no lugar que você está, como você está. Se você tem um copo de água para beber hoje, glórias a Deus. Se você tem um alimento hoje para comer, glórias a Deus. O amanhã pertence a Deus. Hoje Deus está provendo na sua vida. Hoje Deus está te abençoando. Mas tem pessoas que olham lá, né, na riqueza do outro, com irritação, nervoso, porque aquilo não está acontecendo na vida dele, só está do outro. Por que o outro vive no bem e você nas dificuldades? Não é assim, né? Então vamos tá aí, né? Esse alerta de Deus é para acordar, né? Acordar você que dorme, acordar as pessoas que estão dormindo, né? Então vamos lá, bênção de Deus. A mensagem é para que a paciência, né? A paciência e a confiança em Deus
Se você tem paciência, se você espera no Senhor, você confia, você está confiando. Quando você não tem paciência e fica aí se perguntando por que Deus não fez, está demorando, eu quero receber, eu quero agora, você não confiou. Você não confiou. Você está só cobrando de Deus uma coisa que nós não temos direito. Porque nós viemos aqui para servir, nós não viemos aqui para ser servido. Entendeu? Então, Deus não tem obrigação nenhuma de fazer as tuas vontades, mas nós temos a responsabilidade de fazer a vontade de Deus com amor, com carinho, com respeito e com paciência. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Deus capacita, meu irmão, não fica buscando ou se comparando a outro, não. Deus vai te capacitar. Aí onde você está, Deus vai te capacitar da forma que Ele quer, da forma que Ele vai, né? Através de você você vai ser usado na vida de pessoas que Ele quer alcançar, que Ele ama, porque Ele amou, né, o ser humano. Quando ele criou o homem, Ele amou, Ele criou o homem e a mulher, Ele amou. Deus ficou muito feliz, mas por causa, né, da contaminação do pecado, que aconteceu tudo isso e está acontecendo tudo isso hoje, né? Mas assim mesmo, a misericórdia de Deus é tão grande, mas é tão grande que nos dá a chance, né? A chance de poder mudar, gente. Isso é muito importante. Então você que tem ouvido, ouça. Quando a gente fala tem ouvido, ouça, é quando você dá atenção para a palavra. É quando você recebe a palavra. É quando você as pratica, entendeu? Na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Vamos continuar aqui. Olha, eu estou fazendo um resumo do versículo e estou acrescentando algo mais. Sempre que Deus vai colocando no meu coração, eu vou falando, tá? Isso é pra gente receber como um zelo de Deus, como um amor tão grande de Deus por mim e por você, certo? Então vamos lá. Também nesse versículo fala que os ímpios serão eliminados, meus irmãos. Então não adianta nada, né? Não adianta nada, porque dessa terra ninguém leva nada. Mas dessa terra todo mundo vai prestar conta da alma e do espírito. O corpo retorna ao pó, porque ele veio do pó. Mas a alma e o espírito vai ter o dia do acerto de contas. Então, olha só. Também neste versículo fala que os ímpios, né? Porque são separados justos e ímpios. Não tem meio justo, meio ímpio. Ou é justo ou é ímpio. É como o não e o sim. Não tem um meio termo. É não ou sim. Entendeu? Então, olha só. Aqui nos encoraja. Desculpa, eu vou ler novamente. Fala que os ímpios serão eliminados, enquanto os justos herdarão a terra. Glórias a Deus, louvado seja Deus. É para isso que estamos aqui, né, meus irmãos? Para fazer a vontade de Deus com amor, com obediência, com carinho, com respeito. E a gente sabe que a gente vai herdar a terra, né? Só que não se tranquilize. Esse cuidado tem que ser todos os dias, diariamente, todo instante, para que você não perca essa oportunidade, viu? Porque o mundo parece sedutor. Parece não, é sedutor. As coisas do mundo. É para arrastar milhares e milhares de pessoas fora do caminho de Deus. Quantos não estão aí, né, deixando de seguir o caminho certo para dar ouvido para as coisas que não é? Infelizmente, meus irmãos. E nós precisamos ter o cuidado, né? E esse cuidado vem de cada um, certo? Porque quando você olha para o homem, você tira o foco de Jesus e olha para o ser humano, você vai se decepcionar. Mas quando você tira o foco das pessoas, do homem, e você coloca o seu olhar para Cristo, o exemplo de Cristo, o amor de Cristo, você vai ser mais que vencedor. Pode ter certeza. Glórias a Deus. Então, vamos lá. Então, aqui nos encoraja a não nos preocuparmos com a prosperidade temporária dos maus. Entendeu? Por que você vai ficar aí
perdendo a oportunidade de melhorar sua vida em termos vida espiritual? Porque quando você se dedica de coração, Deus provê, meu irmão. Deus provê, minha irmã. Quando você realmente faz com coração grato, né? Deus ele cuida. Ele cuida. Foi ele quem criou tudo. Por que você tá aí ansioso, desesperado, irritado, né? Porque o outro tem e você não tem? Calma, calma, tudo tem o tempo. E o tempo é de Deus, né? O tempo certo é de Deus. Então, nos encoraja a não, olha só, aqui nos encoraja a não nos preocuparmos com a prosperidade temporária dos maus, mas sim, meus irmãos, confiar em Deus e seus planos para nós. Glórias a Deus. Você confia? Você confia de todo o coração nos planos que Deus tem para você? Eu confio e eu creio que Deus tem o melhor para mim e o melhor para você. Eu creio. Então, olha só. Irmãos, não se deixe levar pela inveja. Olha, a inveja contamina o coração, ela faz um estrago na pessoa, né? E também a comparação com os outros não leva a nada de bom, o que o caminho não leva a nada de... Aliás, a comparação com o outro não leva a nada de bom. E que o caminho, né, para a felicidade não está em acumular bens materiais ou status, né? Ou status, mas em confiar em Deus. Isso sim vai te favorecer muito, vai te tirar desse, né, desse pesadelo que é você querer se comparar ao outro. Ninguém é igual a ninguém. Olha na minha mão, olha na sua mão aí. Qual dedo é igual a qual aqui? Nós temos 5 dedos. Os 5 é maravilhoso, porque cada um tem uma função e todos eles nós fazemos. Nós precisamos deles para fazer as coisas, certo? Mas qual dele que é igual? Nenhum. Assim somos nós, meu irmão. Assim somos nós aqui na Terra. Cada um tem seu DNA, cada um tem a sua função, cada um tem sua missão. E Deus capacita, porque a capacidade não vem da pessoa, vem de Deus. Então, por que você vai se comparar ao outro que está lá fazendo alguma coisa, ou outro que tem alguma coisa? Seja você verdadeiro com Deus, e você vai ter o que Deus tem para você. Porque o que é de você ninguém rouba, o que é de você ninguém toma, o que é para você fazer ninguém vai fazer no seu lugar, entendeu? Entendeu o recado de Deus? É esse, meu irmão, tanto para você quanto para mim. Então, olha só, a paciência é uma virtude, nunca se esqueça, paciência é uma virtude, uma virtude. Nos dias de hoje, né, vivemos aí em dias difíceis, né? Em um mundo que tá repleto de, né, de desprezo para as coisas de Deus, incredulidade tá gerando mais e mais, né, pessoas. E a gente sabe que tudo aqui nessa terra, meus irmãos, tem consequência. Tem consequência e tem um acerto de conta, né? Então, olha só, a paciência é uma virtude. Nos dias de hoje, vivemos em um mundo onde tudo acontece muito rápido, né? As coisas estão acontecendo ainda mais agora, nesses tempos. Agora é tudo muito rápido. Hoje é de um jeito, amanhã tá do outro, né? Então, é assim... faz com que as pessoas perdam a paciência. Hoje, meus irmãos, sai na rua para você ver, vai num supermercado, vai numa fila, né? Aonde tem fila, você sabe que as pessoas perdem a paciência. Aonde tem uma fila de emprego, aonde tem uma fila de banco, aonde tem uma fila de médico, aonde quer que você esteja, meu irmão, falta paciência. A paciência está gritando, né? Gritando para chegar no coração das pessoas, porque tem que ter. Tem que ter, meus irmãos, tem que ter, porque tudo acontece muito rápido. E se você não tiver paciência, o que vai ser de você, né? O que vai ser? Então, olha só, não perca a sua paciência por nada, sabe? Antes de falar alguma coisa, antes de agir, respira, né? Pensa, dá 10 minutos,
Peça a Deus o controle para quando você for responder, quando você for agir, você haja com respeito, você haja com paciência, com sabedoria, né? Com sabedoria, porque você buscou na fonte certa, que é a do nosso Deus, né? Então, olha só como Deus fala, né, meus irmãos? Como Deus fala, num versículo sai tanta coisa que a gente traz para nossa vida e realmente é uma reflexão para a gente receber e mudar, né? Então, olha só, o Salmo nos convida também e nos ensina, né? Porque é o ensinamento, isso aqui é o nosso alimento, né? O alimento da nossa alma, a ter paciência, né? A saber esperar, a saber que tudo tem o tempo certo, que o tempo não é feito por nós, né? Aqui na Terra, o homem criou o tempo dele, mas o tempo, na verdade, o tempo é de Deus, não é nosso, certo? Então, tudo que vai acontecer, tudo que está acontecendo, é tudo no tempo de Deus, como está escrito aqui na Bíblia. Tudo que vai acontecer é no tempo de Deus e já está acontecendo, já vem acontecendo, né? Então, na nossa vida não é diferente. As coisas vão acontecer conforme Deus, né? No tempo dele, ele vai fazer sim acontecer. Por isso que nós temos que aprender aí a ter paciência, né? Ter sabedoria antes de agir, né? Ter sabedoria antes de falar, porque às vezes, né, no impacto ali da atitude do outro ou do que aconteceu, você tem uma reação, você tem uma atitude, né, extremamente destruidora, né? Então a gente não pode ser assim. Por isso que requer você ter paciência. A paciência é uma virtude, aprenda, viu? Não se esqueça disso. Então, olha só, aqui esse versículo, né, nos ensina a ter paciência e esperar o tempo de Deus, né, meus irmãos? Então, aprenda isso, leva para tua vida e vamos mudar, né? Vamos mudar, que Deus está nos dando a chance, pois Ele tem um plano para cada um de nós. Então, o plano de Deus é perfeito, o plano do ser humano é imperfeito. O plano de Deus é perfeito, meu irmão. O plano de Deus, o tempo de Deus é tudo perfeito. Então, por que gastar a tua energia com atitudes negativas, com pensamentos negativos, com essa irritação, com esse desejo de ter o que o outro tem, desse desejo de ser igual ao outro? Por quê? Porque nós vivemos numa geração agora difícil, que estamos vivendo tudo isso que está falando para a gente ter a paciência para não cometer os mesmos erros, entendeu? Então hoje muitas pessoas colocam a sua confiança no dinheiro. Eu estou errada? A palavra de Deus está errada? Lógico que não. Muita gente confia no que ela tem ali. Ah, porque eu tenho, eu posso, porque eu tenho, eu faço. E se faltar, meu irmão? Será que a pessoa está preparada? Porque pode faltar, assim como pode prosperar, entendeu? Então a gente sabe que a gente tem que saber, né, ter estrutura para as coisas quando tá fáceis e para as coisas quando estão difíceis, porque tempos difíceis vêm para tudo, certo? Para todas as pessoas. E outras coisas, e as outras pessoas, elas confiam em bens materiais, né? Em coisas materiais. Uns nos dinheiro, outros nas coisas materiais, e tem pessoas que confiam no outro, né? No outro. Ela coloca uma confiança tão grande no outro, porque ela leva um tombo, uma rasteira, depois acabou tudo para ela. Pode ver que tem pessoas assim, que quando ela perde alguém, eu falo assim, em todo sentido da vida, né? A pessoa perde a outra, ela acha que para ela acabou, ela não vive mais, porque ela depositou a confiança dela em quê? Na outra pessoa. Outras pessoas depositaram no dinheiro, outras pessoas depositaram nos bens materiais, isso não é assim, né? A gente sabe que a nossa confiança, a nossa paciência, a nossa esperança é tudo em Deus, no tempo dele, na hora dele, né? Ele vai fazer para cada um de nós. Seja qual for a situação que você está passando hoje, né? Deus conhece, Deus sabe a necessidade de cada coraçãozinho que está nesse vídeo. E Ele sabe como, né?
dá aquela paz que só Deus, né? Só aquele que sente sabe a grandiosidade dessa paz que traz nos nossos corações, né? Mas aqui também, né, nesse versículo, nos lembra que a verdadeira segurança e paz vem em confiar em Deus. É o que eu acabei de dizer, né, meus irmãos? Quando você confia, você tem essa paz, você tem esse controle, você tem essa paciência, tudo assim, ó, em mínimos detalhes, né? Graças a Deus. Ele é o provedor, o nosso Deus é o provedor, né? E o protetor de todos os filhos dele, né? Os que são chamados filhos de Deus é aqueles que realmente estão em obediência, que mudaram sua vida, largaram, né, o caminho do pecado e vieram para o caminho que nos leva a Cristo, receberam Jesus como o único salvador da sua vida, realmente se arrependeram de coração e está aí disposto, né, a fazer a vontade do Senhor, está fazendo a vontade do Senhor e está em obediência, né? Está dando ouvido à palavra e praticando, né, meus irmãos? Então, esses são chamados filhos de Deus. Então, ele é protetor, ele provê, né? Ele é um provedor e nós damos glórias a Deus, né? Glórias a Deus, porque Deus provê, meus irmãos. Deus provê quando você, de repente, você tá lá naquela situação difícil, de repente tudo fica claro, vem aquela luz, né? Vem resolve tudo aquele problema para você, né? Deus coloca pessoas na sua vida, Deus coloca portas na sua vida, Deus provê na tua vida, entendeu? Bênção de Deus. Deus coloca pessoas usadas por Ele, né, para trazer a mensagem, para falar, olha, eu sou o teu protetor, eu sou o teu provedor, glórias a Deus. Você recebe aí? Eu recebo, glórias a Deus, glórias e glórias, né? Então vamos lá. Sempre a justiça de Deus prevalecerá. Nunca se esqueça, viu? Embora os ímpios possam parecer prosperar por um tempo, né? Eles podem, né? Eles parecem, né? E eles podem prosperar por um tempo, mas todos nós aqui nessa terra vai ter o dia, né, do acerto de conta, mas os ímpios, você sabe, né? Eles vão ser separados. Mas a oportunidade que nós estamos vivendo nessa época, enquanto, né, você não partir dessa vida, porque partindo dessa vida acabou a oportunidade, meus irmãos. Acabou a oportunidade de você mudar a sua vida. Aí vai ser só o acerto de contas. Aí é você e Deus, certo? Então vamos, né? Vamos nos preparar de coração, né? Então, olha só. A justiça de Deus eventualmente prevalecerá. A sua justiça não é medida pelas aparências. Então, cuidado você que vive de aparência aí, mostrando, né, o sorriso no rosto, aquela aparência de uma boa pessoa, de tá tudo tranquilo, de tá tudo numa boa, que você tá fazendo certo pela aparência. Mas lá dentro, no teu secreto, do seu coraçãozinho, do seu pensamento, né, da tua consciência, você sabe que é preciso mudar. Você sabe que não tá de acordo com a sua aparência. Eu sei, entendeu? Então, isso é para mim, para você, para todos, para todos. Então, cuidado, né? A justiça não é medida pelas aparências. A justiça de Deus, né, ela é justa mesmo, ela é correta, ela vai fazer justiça. A justiça de Deus, ela vem para, né, para separar mesmo, para as pessoas ver que Deus vê além do que as pessoas imaginam, né? Do que tá lá dentro, escondidinho no secreto. A gente sabe que a justiça de Deus não falha, né, meus irmãos? Então, mas pela verdade e pelo amor. Então, a gente precisa entender que a gente tem que viver, não é de aparência, mas pela verdade, né? E pelo amor. Nós temos que ser assim, nós temos. Porque você só dá aquilo que você tem dentro de você.
Não tem como você ter ódio aqui dentro, né? E dar para uma pessoa como se fosse fazer o bem para ela. Não tem. Se você tem ódio, você vai, né? Colocar para fora esse ódio. Se você tem amor, você vai colocar para fora esse amor. Entendeu? Então, tudo tem as suas consequências. Então a gente não veio aqui para odiar, a gente não veio aqui para matar, nem para roubar, nem para fofocar, nem para ter inveja. Nós viemos aqui para ser exemplos, né? Para ser exemplo, não, aliás, seguir o exemplo de Cristo, né? Porque nós temos que ser mudado para gente, né? Ser o espelho. Seu espelho dentro de casa, né? Com as suas mudanças, com a sua, né? Com o que o Jesus fez no teu coração, porque assim a tua família vai ver essa mudança e vai desejar o mesmo. Ela vai querer o mesmo no seu trabalho, meu irmão, no supermercado, aonde quer que você esteja. Você precisa realmente ter essa mudança. Viver esse amor, viver essa verdade, né? E a gente precisa, porque isso vai resplandecer, né? Vai resplandecer e vai te fazer, né? Nossa, porque você é notado em todo o tempo, viu? Você é olhado em todo o tempo. Você pensa que não? Às vezes você tá lá num lugar, ninguém me conhece, mas você sabe se alguém te conhece ali. Você sabe, né? A pessoa olhar para você e falar, cara, essa pessoa vai na igreja todo dia, ela age dessa forma. Ou então se você fala, né, duramente com a outra pessoa numa resposta agressiva, nossa, o que essa pessoa está fazendo na igreja? Eu não vou naquela igreja, porque olha o que ela está aprendendo, eu não quero, entendeu? Então, tem um dizer popular que as pessoas falam que o peixe morre pela boca. E realmente, né? Quando ele vai se alimentar de uma isca escondida, olha só para você ver como é sério. Então é colocado uma isca no anzol e a isca vem e ela tampa o anzol, certo? Então o peixe, ele tá ali procurando o alimento dele, ele vê aquele alimento, ele vai abocanhar. Então quando ele come, quando ele, né, ele vai ali e morde aquela isca, o anzol vem junto e o anzol pega ele ali. Então é a mesma coisa o procedimento do cristão. Cuidado com o que sai da tua boca. Cuidado com as palavras, cuidado com a agressividade nas palavras. As nossas palavras têm que ser... claro, meus irmãos, somos seres humanos. Às vezes a gente falha, porque você não é santo. Você está no caminho, né, da preparação da santidade. Você tá se corrigindo. Você tem que olhar para você e ver. Nós somos seres humanos, mas nós temos uma oportunidade tão grande de estar mudando. Mas de repente, num minuto que você, né, não tá atento, você abre tua boca e fala coisa que não deve. Você abre tua boca e mata alguém pela boca, pelas palavras. Você fala alguma coisa que vai prejudicar a pessoa. Sabe? Então, cuidado nosso, o zelo da nossa vida é muito grande. Então, a boca nossa tem... As nossas palavras têm poder. Ela tem poder para abençoar e tem poder para amaldiçoar. Então, tome cuidado. Talvez você não vai lá e faça com a tua mão. Mas fala com a tua boca, é a mesma coisa. É até pior, né? Então, olha assim, aqui também fala sobre a herança da terra, né? A terra prometida, glórias a Deus, né? Nesse versículo, né? Da herança da vida, né? Não, podemos entender isso como herança da vida. Então, aqui fala sobre a herança da terra, a terra prometida. E então, aqui a gente entende também isso como uma herança da vida eterna, né? E das bênçãos de Deus. Olha só, gente, não tem nada de ruim te aguardando. Deus está preparando o melhor para você. Deus está preparando o melhor para nós. E por que você deseja que o outro não vá? Por que você dentro da sua casa é uma pessoa transformada em um ser humano que ninguém conhece, você lá fora, da forma que você age dentro da sua casa, com sua família? Dentro da igreja você é uma pessoa, lá na rua você é uma pessoa, e dentro de casa você faz um inferno.
Você faz um inferno com o teu familiar, com o teu filho, com o teu marido, né, com a tua parentela. A gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado. Em vez de você amaldiçoar uma pessoa, abençoa a vida dela. Abençoa a vida dela, porque tua vida está sendo abençoada. Mas isso não é da boca para fora, não. Porque isso tem que vir lá de dentro, ó. Lá de dentro, porque é lá dentro que você tem que ter esse cuidado. Entendeu? Porque, lógico, você não vai encontrar todo mundo que vai passar a mão no teu ombro, se você vai olhar e vai gostar. Tem pessoas que vai te confrontar. Isso já é estratégia do maligno. Não que a pessoa seja o maligno, mas o maligno usa essa estratégia para ver que tipo de cristão você é. O que você está fazendo há tantos anos dentro da igreja? Como você está agindo? Como você está tratando o seu próximo? Como que você está tratando seus filhos, sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho? Tem gente que, olha, porque eu já trabalhei muito tempo fora e eu sei como que é. Eu sei, porque muitas vezes, né, tinha pessoas que trabalhavam comigo que diziam ser evangélica, diziam ser cristã, mas, gente, o testemunho era completamente diferente. Eu ficava admirada de ver como que uma pessoa... É lógico, eu não tô generalizando, mas tem pessoas que eram abençoadas. Quando abria a boca com coisas, né? Coisas positivas, coisas maravilhosas que vinha, né? De encontro com a necessidade de cada coração que estava ali. E assim acontece nos dias de hoje. Ser crente dentro da igreja é fácil. Ser cristão dentro da igreja é fácil. Quero ver você manter, né, no seu trabalho, na sua igreja, na sua casa, na sua família. É isso, meus irmãos. Então aqui fala, né, da nossa herança, né, que nós vamos ter, né, essa herança a gente entende como a herança da vida eterna com as bênçãos de Deus. Se você quer ser abençoado por Deus, se você quer receber bênção de Deus, você também tem que ser uma bênção na vida dos outros, sabia? Você tem que ser uma bênção. Aí você chega, pode até pensar assim, nossa, mas a minha família é tão difícil, né? É tão difícil, ninguém quer ouvir, ninguém tá nem aí. Então eu vou fazer a minha parte, eu vou na igreja e deixa eles que se viram. Não. Você tem que prestar atenção quais são as atitudes, como você está falando, qual é o seu procedimento dentro do seu lar. Porque se eles estão vendo coisa que não é interessante, eles não vão querer ir lá. Você entendeu? Porque o teu reflexo tá ali todo, né? Todo, como que eu vou falar? Todo sujo. Não dá para ver nitidamente esse crente que é lá na igreja, que é lá fora e dentro de casa não está sendo. Ou então esse cristão que é lá no trabalho, lá dentro da igreja é um e lá no trabalho é outro. Não tem como, né, meus irmãos? Então vamos lá. A gente precisa entender que aqueles que confiam, né? Aqueles que confiam em Deus e seguem seus caminhos terão a vida plena e abundante. Então, isso é uma promessa de Deus. Então, não perca a tua oportunidade. Eu não vou perder a minha, porque eu creio, né? Eu creio que nós estamos aqui somos mais que vencedores, né? Então, a gente precisa estar firme, né? Firme nas promessas do Senhor. Então, irmãos, vamos viver uma vida, né? De fé, de paciência, ter paciência, né? É uma virtude, meus irmãos, é uma virtude. E confiança em Deus, ao invés de nos preocuparmos, né? De nos preocuparmos com a prosperidade dos ímpios, né? Devemos construir um relacionamento com Deus, glórias a Deus, e seguir seus caminhos em obediência e em verdade, glórias a Deus, pois é através dele que encontraremos a verdadeira paz, segurança e felicidade, glórias a Deus. Louvado seja Deus. Receba no teu coração como um zelo de Deus, porque eu já recebi tudo. Eu já fui, né, do início até, desde a preparação até agora, estou recebendo, porque eu sei que é um zelo de Deus por mim. Porque eu sei que a minha vida é preciosa para Deus. Eu sei que a tua vida é preciosa para Deus. Então receba como um zelo de Deus, meu irmão.
receba. Se tiver que consertar, conserte, porque Deus está te dando a oportunidade hoje. Porque aquele que é ímpio, se ele não mudar, ele não vai receber tudo isso que Deus está preparando para nós. Tudo isso que Jesus foi preparar, essa nova Jerusalém. E a gente sabe que vai haver a separação, né, dos justos e dos ímpios, que os justos vão com o Senhor e os ímpios vão para o inferno com o diabo. Então a gente sabe, né, que o diabo é o pai da mentira, o diabo é o enganador, o diabo é o destruidor, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E a gente sabe que Jesus veio aqui para nos salvar, né? Ele sofreu em silêncio, né? Em silêncio ele foi e na cruz ele entregou a vida dele por mim e por você, em silêncio, mas quando ele voltar, não vai ser esse silêncio, porque aí vai haver, né? Vai haver choro e ranger de dentes. Cuidado, meus irmãos, cuidado, cuide da sua salvação. Cuide da sua vida com Cristo, cuide da sua mente, da sua consciência, cuide do seu pensamento, sentimento e vontade, que esse é o coração, né? Porque o que o pensamento, né, ele tá ali gerando, o coração sente o desejo, entendeu? E aí a atitude é o que você faz. Então toma cuidado, toma cuidado. Deus está falando tanto para cada um de nós, né? Não é só para uns, é para todos. Então vamos aí obedecer, né? Vamos agradecer a Deus, louvado seja Deus. Somos gratos por Deus, né, nos escolher e que nós estamos aqui, né, presente, ouvindo e vendo a palavra de Deus falando aos nossos corações, para que a gente venha mudar, para que a gente venha viver de verdade em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, que você seja testemunho em qualquer lugar que você esteja, você seja testemunho de Jesus aqui na terra. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você seja verdadeiramente, né, um cristão, né, de verdade, com Deus e com você mesmo, certo? Então Deus te abençoe. Sábado depois do meio-dia, o horário certinho, não sei, é depois do meio-dia, eu venho, né? Eu venho aqui trazer, né, uma reflexão na palavra de Deus para você e para mim. Eu convido você para estar junto comigo e a gente, né, junto está aí, né, pensando, recebendo no coração e mudando as nossas vidas, para que a gente seja um testemunho verdadeiro para as pessoas aqui no mundo. Amém? Glórias a Deus. Deus te abençoe.